A falta de tempo para o preparo das refeições, o excesso do consumo de alimentos industrializados e a falta de informação confiável têm adoecido muitas pessoas. Milhões de pessoas morrem anualmente por causa de doenças que poderiam ter sido evitadas por hábito de vida saudáveis. Talvez se tivessem se alimentado melhor ou praticado atividade física, não teriam morrido. Eu mesmo já vi vários casos de pessoas que morreram com menos de 50 anos, muitas delas com histórias de sucesso, superação, mas que não valorizaram a sua própria saúde. Não seja como essas pessoas. Escreva uma história diferente. Alcance seus objetivos pessoais e profissionais sem se esquecer da sua saúde. Neste episódio você aprenderá a como ter uma alimentação saudável, obtendo mais qualidade de vida para você e para a sua família. Eu sou o Douglas Prado e este é o 6º episódio do Líder Blogcast, seu podcast de leitura de artigos. O que é uma alimentação saudável? A alimentação saudável é aquela que você garante que seu organismo receba todos os nutrientes que ele precisa. De acordo com uma publicação da Universidade de Brasília em parceria com o Ministério da Saúde, a alimentação saudável é o mesmo que dieta equilibrada ou balanceada e pode ser resumida em 3 princípios: variedade, moderação e equilíbrio. A variedade é comer alimentos variados e de qualidade. A moderação é comer a quantidade de alimento que o organismo necessita, nem mais nem menos. O equilíbrio é comer alimentos variados, nas porções adequadas, ou seja, comer de tudo um pouco. Uma alimentação saudável é composta por alimentos regionais e diversificados, em quantidade e qualidade adequada, preparados da maneira correta e sem desperdícios. E quais os benefícios de uma alimentação saudável? Existe uma relação direta entre a alimentação, a saúde, o bem-estar físico e mental das pessoas. Segundo a ANAD, uma dieta saudável traz vários benefícios, dentre eles, perda de peso, redução do risco de câncer, controle do diabetes, saúde do coração e prevenção de derrame, o famoso AVC, a melhora da saúde dos filhos, por meio do exemplo dos pais, ossos e dentes fortes, melhor humor, boa memória, saúde intestinal, sono de qualidade. Tenha uma alimentação saudável e colhe os benefícios de uma vida mais longa e com mais qualidade. E o que te impede de ter uma alimentação saudável, hein? Um dos principais vilões da alimentação saudável é a oferta e a publicidade agressiva de alimentos industrializados e pouco nutritivos. Ao receberem tantos desses estímulos, as pessoas acabam reagindo e consumindo cada vez mais esse tipo de produto. Soma-se a isso o mito de que a alimentação saudável é muito cara. Isso acontece porque as pessoas confundem alimentação saudável com dietas para emagrecimento. Nas dietas para emagrecimento, são ofertados alimentos enriquecidos, entre aspas, com preço de venda muito alto. Esses produtos não são sinônimos de alimentos saudáveis. Pelo contrário, muitos deles podem causar reações adversas no organismo. Outro obstáculo para a alimentação saudável é a quantidade enorme de informações não confiáveis sobre alimentos e dietas. Isto inclui as promessas milagrosas de emagrecimento, de ganhos de massa muscular, entre outros. Muitos acreditam nessas informações e acabam caindo em ciladas, gerando muito lucro para a indústria do emagrecimento e graves consequências para a sua própria saúde. Avalie criticamente as informações que recebe e evite ser enganado. Uma fonte de informações confiáveis é o Guia Alimentar para a População Brasileira, uma produção do Ministério da Saúde, que traz diretrizes alimentares oficiais para a população, com recomendações para uma alimentação adequada e saudável. Com base neste guia, trazemos a seguir 10 dicas para uma alimentação saudável. Primeira dica: priorize alimentos in natura ou minimamente processados. Opte por alimentos obtidos diretamente de plantas ou animais e torne-os a base da sua alimentação. Outra boa escolha é utilizar alimentos minimamente processados, que são os mesmos alimentos citados anteriormente, ou seja, aqueles obtidos diretamente das plantas e animais, mas que passam por alguma alteração, cortes, fermentação, pasteurização ou congelamento, e que não possuem adição de sal, açúcar, óleo, gordura ou outros ingredientes. Exemplos de alimentos que devem ser priorizados na alimentação:
grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas, castanhas, leite, chá, café, água potável, ovos e carnes. Segunda dica: diminua a utilização de óleos, gorduras, sal e açúcar nas receitas. Utilize com moderação, ou seja, pequenas quantidades, os óleos, as gorduras, o sal e o açúcar, de forma a obter uma alimentação mais saborosa e balanceada. Cuidado com a quantidade, pois o consumo excessivo desses alimentos aumenta o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e pressão alta. Terceira dica: reduza o consumo de alimentos processados. Utilize nas suas receitas, ou como parte das refeições em pequenas quantidades, alimentos processados, ou seja, alimentos naturais que receberam sal, açúcar, vinagre ou óleo. É importante consultar o rótulo das embalagens e dar preferência àqueles com menores teores de sal e açúcar, evitando o consumo excessivo destes alimentos. Exemplos de alimentos que devem ser consumidos de forma limitada: conservas, extrato de tomate, frutas em calda ou cristalizadas, geleias, carne seca e toucinho, sardinha, atum enlatados, queijos e pães feitos com farinha de trigo, fermento, água e sal. Exemplos de alimentos que devem ser consumidos de forma limitada: conservas, extrato de tomate, frutas em calda ou cristalizadas, geleias, carne seca e toucinho, sardinha e atum enlatados, queijos e pães feitos com farinha de trigo, fermento, água e sal. Quarta dica: evite o consumo de alimentos ultraprocessados. Existem alimentos que são nutricionalmente desbalanceados e que acabam sendo consumidos em excesso, substituindo o consumo de alimentos naturais, provocando deste modo o ganho de peso. O consumo desses alimentos provoca o ato de comer sem parar, fruto da sua composição e forma de apresentação, que estimulam o comer sem atenção, atrapalhando a sensação de saciedade. Estamos falando dos alimentos industrializados, que são extraídos derivados de alimentos naturais ou sintetizados em laboratório. Exemplos de alimentos que devem ser evitados: guloseimas, cereais matinais açucarados, bolos, margarina, barras de cereal, sopas e temperos instantâneos, molhos prontos, salgadinhos de pacote, refrescos e refrigerante, iogurtes adoçados, bebidas energéticas, produtos congelados e prontos para o aquecimento, tais como lasanha, pizza, nuggets. Também entram nessa lista pães, bolachas e biscoitos feitos com gordura hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite e outros aditivos. Quinta dica: coma em horários regulares, com atenção e companhia. Tenha horário definido para as refeições, evitando comer coisas desnecessárias nos intervalos entre elas. Coma devagar, apreciando o que está comendo. Neste sentido, evite comer assistindo TV ou acessando o celular, por exemplo. Prefira comer acompanhado. Isso te ajudará a comer com regularidade, atenção e em ambientes apropriados, além de tornar o momento mais agradável. Sexta dica: compre em locais que oferecem boa variedade de alimentos saudáveis. Faça compra de alimentos em mercados, feiras e outros locais que comercializam variedades de alimentos naturais ou minimamente processados. Prefira alimentos da estação e cultivados localmente, de preferência orgânicos e comprados diretamente dos produtores. Sétima dica: aprenda e ensine a cozinhar. Desenvolva habilidades culinárias e compartilhe-as com crianças e jovens. Peça dicas com quem sabe cozinhar. Consulte receitas, faça cursos e coloque em prática. Ao preparar os alimentos, tome os seguintes cuidados: lave adequadamente as mãos, prenda os cabelos e os proteja com toucas, retire joias quando for mexer nos alimentos, utilize, sempre que possível, colheres e utensílios ao invés das mãos. Lave e desinfete as frutas, verduras e legumes. Oitava dica: dedique tempo para alimentação. Programe o cardápio da semana, faça as compras com antecedência e organize a despensa doméstica. Faça dos momentos de preparo e de servir as refeições oportunidades de convivência e prazer da família. Nona dica: escolha locais que servem refeições feitas na hora. Restaurantes de comida a quilo podem ser boas opções, além de restaurantes que servem comida caseira. Evite comer em restaurantes fast food. Décima dica: avalie criticamente informações sobre alimentação. Cuidado com o que você lê, vê e ouve sobre alimentação. Lembre-se que o objetivo da publicidade é vender os produtos, e não informar ou educar.
Agora veremos receitas fáceis e saudáveis para fazer em casa. Se você decidiu ter uma alimentação saudável, contribuindo para a sua saúde e da sua família, talvez se pergunte por onde começar. Uma boa maneira de começar é colocando a mão na massa, literalmente. Opte por fazer comida em casa ao invés de comer na rua. Economize e ainda de sobra, coma alimentos mais nutritivos. Para te ajudar neste processo, a Faculdade de Nutrição da UFG lançou recentemente 2 e-books com receitas voltadas para quem quer ter uma alimentação saudável e reduzir o desperdício de alimentos. O primeiro e-book é o Coma Bem, Dicas de Alimentação Saudável, um caderno de receitas que podem ser preparadas tanto com ingredientes frescos quanto com sobras. Neste livro você terá acesso a 31 receitas, incluindo comida goiana, vegetariana, dentre outras. O segundo e-book é a Cartilha Nutri Sustentável Receitas, que traz instruções para alimentação saudável e consumo sustentável, inclusive com dicas para manipulação e preparo dos alimentos. Neste livro você terá acesso a 17 receitas, incluindo vários pratos, sucos e doces saborosos e saudáveis. Além desses livros, você pode assistir a vídeos que te ensinam a fazer receitas saudáveis. Para ter acesso a estes e-books e a estes vídeos, acesse o site leaderaction.org ou o site fanut.ufg.br. Agora que você sabe o que é e como ter uma alimentação saudável, é hora de começar a mudança de hábitos. Elimine práticas negativas e adquira novos hábitos alimentares que te trarão resultados extraordinários em relação à sua saúde e qualidade de vida. Se precisar de ajuda, consulte um nutricionista. Ele te ajudará neste processo de transformação de sua maneira de se alimentar. Você ouviu mais um episódio do Líder Blogcast, seu podcast de leitura de artigos. Se gostou, compartilhe com alguém. Acesse o site leaderaction.org para ter acesso a conteúdo exclusivo de liderança e desenvolvimento pessoal. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Até a próxima!